Nasceu em Estrela, no Rio Grande do Sul. Era o segundo ou terceiro filho de 6. E quando ele tinha 6 para 7 anos de idade, minha avó pegou todas as crianças, à exceção de uma recém-nascida que ela deixou aqui para as irmãs criarem, e voltou para a Alemanha. Ela tinha sido abandonada pelo marido, aqui com os 6 filhos, e mesmo que ela tivesse uma família grande, tivesse acolhida entre as irmãs, etc., ela sentiu a necessidade de voltar para a Alemanha para melhorar de qualidade de vida. Na Alemanha, para onde eles voltaram em 1926, ela viveu em várias cidades, com uma família grande, mulher sozinha, com um ambiente de muita penúria. E nessa situação aconteceu toda a hiperinflação de pós-guerra da Alemanha, uma época terrível em termos de pobreza, de miséria mesmo na Alemanha, até que essa situação acabou desembocando na Segunda Guerra. Durante a Segunda Guerra, meu pai foi estudante de medicina. E ele foi cadete da Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, e estudou medicina durante esse tempo da guerra, de 39 a 45. O estágio de campanha que ele fez na época foi no norte da África, em Tobruk, com Rommel. Estudando em Berlim como cadete da Força Aérea, ele conheceu minha mãe, e eles já desde cedo faziam uma dupla muito interessante, cada qual com características complementares um ao outro, e acabaram casando em 1944. Na Alemanha? Na Alemanha, na época em que a guerra estava chegando para o fim. A guerra terminou em maio de 45, eles casaram em novembro de 44. E nesse casamento, inclusive, havia uma presença muito representativa de lideranças do Partido Nacional Socialista e do Terceiro Reich, porque Himmler era amigo pessoal, e amigo pessoal na Alemanha quer dizer muita coisa, do meu avô. Como meu avô tinha uma ligação muito estreita com o Partido Nacional Socialista, com o nacionalsocialismo, no pós-guerra, logo no pós-guerra, minha mãe, meu pai e a família tiveram muitas dificuldades para se colocar, porque houve um movimento, praticamente, de erradicação do nacionalsocialismo na Alemanha, e toda pessoa que tinha alguma ligação não conseguia empregos decentes, não conseguia moradia, e tinha uma série de restrições. Nesse contexto, pressionados pelo fim da guerra, pela Alemanha em penúria, já com 2 filhos pequenos, e pressionados pelo constrangimento imposto a pessoas que tinham ligação com o nacionalsocialismo, meu pai aproveitou uma característica do nascimento dele aqui e a formação dele na Alemanha. Ele tinha, pelas leis brasileiras, a lei da terra, ou seja, ele era brasileiro. Então ele tinha a nacionalidade brasileira, sempre teve e sempre usou também na Alemanha, sempre teve disponível o passaporte alemão, brasileiro e cidadania brasileira. Mas, como ele era nascido de alemães, que o meu avô era alemão, minha avó não, meu avô era alemão, ele tinha a nacionalidade alemã
e ele tinha caracteristicamente então dupla cidadania. Como ele tinha a cidadania brasileira, ele poderia facilmente emigrar para o Brasil com a família inteira, e foi o que ele fez para fugir daquela situação na Alemanha. No Brasil, com 2 filhos, ele veio precisando trabalhar, ele começou a trabalhar exercendo ilegalmente a medicina. Ele era médico formado, tinha diploma, tem tese de doutorado defendida e tudo. Ele estava muito bem dentro da medicina, mas ele não tinha revalidado o diploma aqui, que é a história do revalida, dos cubanos, a mesma coisa já naquela época. E como ele tinha muito sucesso, ele era uma pessoa muito... Ele era o primeiro médico muito capaz, ele era uma pessoa muito comunicativa, de relacionamento muito fácil. Onde ele chegava, ele logo tinha uma clientela muito grande. Um médico alemão, etc. E isso fez com que vários colegas o denunciassem por exercício ilegal de medicina. Não? E ele então ele saía de uma cidade para outra exercendo a profissão de forma ilegal para manter a família. E para manter a família, ele não podia parar para revalidar o diploma. Daí aconteceram 2 coisas. Isso uma é folclore, mas era contado pela minha mãe e é uma situação interessante. Para revalidar o diploma, ele precisava parar um tempo de exercer. 1 ano. Né? E a família precisava comer. Daí aconteceram 2 coisas. Ele já estava no 3º filho, a mulher e 3 filhos, ele tinha que manter. Então todo mundo ajudava, mas sempre tinha um que denunciava, que dava processo, o juiz ajudava engavetando o processo, o promotor fazia de conta que não ouviu. Todo mundo queria ajudar, mas sempre tinha o colega processando. E tinha um colega que era especialmente agressivo em relação a isso. E quando minha mãe, grávida do 3º filho, ela foi pedir a esse médico que retirasse a denúncia, que eles iriam embora porque ela grávida, do jeito que estava, ela pegaria os outros 2 filhos, o marido, eles iriam para outro lugar. Ele se recusou a retirar essa denúncia. E aí minha mãe falou para ele, diz: o que o senhor está fazendo com o filho que eu tenho na barriga, o seu filho, o filho que a sua mulher tem na barriga, vai pagar. Vai sofrer as consequências. Sim. E aí nasceu uma menina no corpo da qual nunca nasceu um cabelo. Nossa! Né? É um negócio que até arrepia um pouquinho, mas é folclore. Eu nunca tive a curiosidade de confirmar, de verificar isso aí, mas era uma coisa que minha mãe contou em uma determinada época e impressionou muito porque é um impacto, né? Quando ela pressionada, grávida, 2 filhos e grávida, ela falou força da palavra dela, né? Falou para o médico, diz: o que o senhor está fazendo com o filho que eu tenho na barriga, o filho que a sua mulher tem na barriga vai pagar. Né? E aí aconteceu outra coisa interessante. Meu pai foi para o interior de Santa Catarina. Ipira, um aglomerado urbano que hoje quase nem existe mais. Piratuba, Ipira, Rio do Peixe, eram 2 cidadezinhas. Ele foi para Ipira, e de Ipira ele trabalhava acho que era Tangará, num hospital de freiras. E, impressionado por essa situação, um colega se propôs a emprestar para ele o dinheiro para ele poder revalidar o diploma. E aí ele deixou a família em Ipira, e esse colega passava para ele todo mês o dinheiro necessário para ele se manter em Porto Alegre e estudar para a revalidação, e para a família se manter em Ipira. Eu não sei como isso aí terminou depois, como meu pai devolveu, se não devolveu, se era dado, se era emprestado, mas com isso meu pai conseguiu passar 1 ano estudando em Porto Alegre e se preparou para o exame de revalidação. Aí o exame era muito sério, era uma banca, vários professores, fazer perguntas de medicina. E como meu pai tinha trabalhado sempre
colônia, tinha ficado muito tempo na Alemanha, estudado na Alemanha, trabalhado com pessoas de colônias alemãs, ele tinha muita dificuldade com o português. O sotaque dele sempre, até ele morrer, sempre foi muito forte. E como ele tinha... Para você revalidar o diploma, por lei, você tem que fazer isso em português. Tem que falar o português. Tem que falar o português. Sim, e aí, fluentemente. na banca, ele começou a ter dificuldade para se expressar. Quando então o presidente da banca diz: doutor, nós só queremos saber se o senhor sabe medicina. Não interessa em que língua. Esquece. Ele ficou mais à vontade. Aí ele, na época todo mundo falava alemão, o alemão era muito procurado, na época francês e alemão principalmente, né? O inglês ainda não tinha a pressão que tem hoje. Aí ele revalidou o diploma dele em alemão, fez a prova em alemão, revalidou o diploma e voltou para Santa Catarina. Surgiu na época, ele tinha uma clientela muito forte, muito fiel, de uma linha, que nem aqui hoje tem a linha Ouro Verde, linha não sei o que, no interior de Santa Catarina também tinha as linhas onde os colonos se dispunham de uma forma comunitária, já seguiam um travessão, seguiam um rio, seguia alguma coisa. E lá existia a linha Filadélfia, que eram as pessoas que eram muito ligadas a ele, que eram os clientes preferenciais dele. E da linha Filadélfia, muita gente veio para cá. Mudou Quando ele se estabeleceu nessa linha, esse já era o nome ele dela? se estabeleceu em Ipira, mas essa linha era uma linha das pessoas da que região de ficavam, Ipira, das pessoas que iam ali com ele. E aí esses clientes dele acabaram vindo para cá, e esse movimento migratório deu a ele uma oportunidade. É o seguinte, ele era pobre, ele era um rato de igreja, né? Não tinha nada. Não tinha nada, e ele tinha tido mais um filho, depois ele teve gêmeos que faleceram, e foi bastante complicado. Aí essa colonização aqui deu para ele a oportunidade de ele ter alguma coisa dele. Por quê? A colonizadora tinha o interesse em colocar um hospital aqui. E emprestou para ele toda a madeira, praticamente deu, que a madeira era muito abundante aqui na época, deu para ele toda a madeira para fazer essa parte de madeira do hospital ali. E ele fez o hospitalzinho aqui no interior do Paraná com o suporte, com a ajuda da colonizadora Rio Paraná Limitada, né? Aí ele veio para cá e montou o hospital aqui, porque era a oportunidade de ele ter alguma coisa dele, né? Veio com os filhos, com a mulher. Essa colonizadora ajudou a construir o hospital, ela pediu alguma coisa em troca? Não, além na do verdade exercício, o que eles queriam é poder dizer, não, lá até médico tem. Para colonizar mesmo as terras, né? Eu sempre, eu tenho uma brincadeira que eu usei uma vez com o diretor da Hermes Macedo. Hermes Macedo era uma cadeia grande de lojas que tinha, já não é da época de vocês. E ele estava jantando aqui uma vez, aí ele comentou que ele estava fazendo um estudo de mercado nessas cidades aqui do sul do Mato Grosso, para ver onde é que ele ia abrir filiais da loja dele. Então ele mandava as pessoas levantar os dados. Eu digo, mas o senhor está complicando o que já está resolvido há muito tempo. Ele disse, por quê? Eu digo, se o senhor quer saber se um lugar tem futuro e tem dinheiro, o senhor tem que procurar 3 profissões: o médico, o padre e a prostituta. Só tem onde tem dinheiro. Faz sentido. Então, o que as pessoas queriam, o que as pessoas procuravam quando vinham para alguma região? Futuro e a segurança de um hospital. Tanto que essa foi aquele hospitalzinho ali, foi o primeiro prédio construído na região inteira, exclusivamente para ser hospital. Normalmente se adaptava a casas, se fazia, mas esse foi construído como hospital. O objetivo de ser um hospital já. Inaugurado em 1954.
54, vão fazer 60 Então, anos. com isso daí nós começamos aqui, em 1953, a gente chegou aqui. No ano passado, agora, em 2013, dia 27, fez 60 anos que a gente está aqui. E há 60 anos atrás que foi construído essa parte do hospital, que se você seguir o corredor aqui, vai ter uma parte que é de madeira ali, essa foi a primeira parte. A primeira parte que foi construída. Quando os seus pais chegaram aqui, se estabeleceram, construíram um hospital, como é que foi o relacionamento dele com as pessoas que estavam aqui? O lugar não era muito habitado, né? As pessoas estavam chegando ainda. Como é que era a receptividade? Quando nós chegamos aqui, a cidade de Marechal Cândido Rondon, a cidade, o núcleo, tinha 30 casas talvez, em madeira, a maioria na Avenida Rio Grande do Sul. Ainda tem uma casa da época, eu teria que olhar de novo, mas uma com certeza que tem, que é na esquina do posto Saara, aqui embaixo, na esquina de cá, aquela casa de madeira daquela época. Acho que eu sei qual é. Uma passadinha. É uma mercearia, uma coisa assim. Não, tinha 30 casas só e só tinha gente morando no interior. E aí a colonização tinha algumas características próprias, né? Primeiro, a dívida contraída como médico era sagrada, porque você não sabia quando é que você ia precisar de novo. Então a primeira coisa que o cara pagava quando tinha dinheiro era o médico. Meu pai só tinha um livrão grande onde ele anotava o que o cara tinha, quando o cara vinha pagava, ele riscava, ficava valendo. Perdeu alguma coisa que não pagaram, mas existia uma relação muito viva entre a pessoa e entre o cliente e o médico, por conta dessa disponibilidade da necessidade. E quando meu pai chegou aqui, Marechal Rondon foi inicialmente colonizado para ser uma região cafeeira, produção de café, terra roxa, e na região inteira se plantava café. Só que por algumas características climáticas e geográficas, Marechal Cândido Rondon não se presta ao café, porque dá muita geada, e a geada, o café morre na geada. Então todo inverno tem geada e o café morre na geada, tanto que Céu Azul, Cascavel, Toledo, todo mundo plantava café e ninguém mais planta porque não vinga. Não dá certo. O pessoal foi mais para o norte, foi bem mais para o norte, hoje é Espírito Santo, Bahia, etc. Então, como o pessoal veio para plantar café, e café é uma planta perene, leva anos para produzir, o pessoal foi gastando o dinheiro que trouxe junto e foi empobrecendo. E uma vez definido que o café não vingaria, foi preciso criar uma cultura alternativa. Foi quando se introduziu a suinocultura aqui. Bem diferente do que existe hoje. Mas é o que o colono sabia fazer lá do Rio Grande, criar suínos, e é o que ele conseguia fazer na terra que ele tinha, porque a terra dele não era destocada, não era mecanizada, não era nada que nem hoje. É tudo plantado à mão, é colhido à mão. Se você o agricultor tinha muitos filhos para ajudar no serviço, era tudo, a economia familiar era organizada em torno de um trabalho muito efetivo, desde o pequenininho. Você pegava os baldes de leite, sempre tinha o baldinho pequeno do menorzinho que repassava as vacas secas. E aí o pessoal começou a criar suínos. Já tinham exaurido os recursos financeiros plantando café que abandonaram. Aí começaram a criar suínos. Quando isso estava florindo, começando a dar frutos, aconteceu uma tragédia que foi a peste suína clássica, que dizimou todo o rebanho. Praticamente morreram todos os porcos da região, morreram por causa da peste suína clássica. E aí o povo já empobreceu de vez. Chegou uma época em que meu pai chegou a pensar seriamente em fechar temporariamente o hospital e assumir a venda de medicamentos para um laboratório como viajante de laboratório, porque ele não conseguia se manter como médico aqui. Não que não tivesse serviço e não tivesse necessidade, não havia dinheiro. As pessoas não tinham como pagar. Não tinham como pagar
E ele também não tinha como investir em recursos técnicos para o hospital e tudo, apesar de ele sempre ter priorizado o hospital. Ele teve um aparelho de raio-x antes de ter um carro. Ele andava de bicicleta no Ele começo. priorizava Ele mesmo o hospital. ele teve um aparelho de raio-x que teria dado para comprar 2, 3 carros na época. Ele tinha um aparelho de raio-x antes de ter um carro, porque ele sabia que ele tinha que oferecer serviço. Aí, nessa evolução, Marechal Cândido Rondon depois deslanchou na suinocultura. O agricultor se tornou relativamente rico. Nós tínhamos um padrão, como hoje você negocia em sacos de soja, a terra vale tanto saco de soja, gastei tanto saco de soja, gastei tanto saco de soja para isso. Na época era quilo de porco, quilo de suíno, né? Então eu tinha um apendicite valia tantos quilos de porco, uma cesariana tantos quilos de porco, uma consulta tantos quilos de porco, porque a referência que sobrou na época era o peso do suíno, né? Aí, a partir dali, em 1970, começou a mecanização da agricultura com o investimento maciço do governo em tecnologia, que era desmatamento, destoca, equipamentos e essas coisas. E aí Rondon virou isso que é. O governo ajudou em algum momento o hospital nesse Não, início nunca a se manter? Não teve, nunca houve uma participação específica de qualquer esfera pública na manutenção do hospital. Sempre foi um hospital privado, com fins lucrativos e agora com bastante dificuldade por causa da política de deshospitalização do paciente psiquiátrico, né? Mas nunca houve uma participação efetiva, sempre foi uma empresa privada. A vinda da Itaipu influenciou alguma coisa também na clientela do hospital? A vinda a formação do lago, que a barragem, no fundo, ela acabou só sendo uma tragédia, talvez a tragédia seja muito, mas foi um peso e uma bênção para Foz do Iguaçu, onde se gera energia e onde fica o ICMS, né? A riqueza. A nós ficou o ônus do lago. O ônus do lago porque, por exemplo, Santa Helena, que era a nossa área de influência, perdeu acho que 60% da terra agricultável. Nós perdemos um horror de terra agricultável aqui e esses agricultores, eles não se recolocaram na região aqui porque o que eles recebiam de indenização era menos do que a terra deles valia e eles não conseguiam comprar outra terra aqui. Então o que eles faziam? Vendiam e iam para o Mato Grosso fazer Nova Mutum, como é que chama? Eldorado, e mesmo outras cidades lá para cima, tem uma que é Sinop, são tudo gente que saiu daqui por conta da corrente migratória que foi desencadeada pelo desalojamento, pelo deslocamento dos agricultores na área de formação do lago. O lago tem 157 mil quilômetros quadrados, né? No meu nascimento, eu nasci em Novo Hamburgo, que é uma cidade do lado de Lajeado, tá? O meu pai, como ele veio com um diploma de médico dado pela Universidade Alemã, ele tinha que vir ao Brasil e revalidar o título dele numa universidade brasileira. Para isso ele foi fazer a revalidação do título em Porto Alegre,
Então a minha mãe ficou em Novo Hamburgo, aliás, em Estrela e Lajeado com os filhos, e ele foi fazer essa revalidação fazer essa revalidação em Porto Alegre. Revalidado o título dele, já médico brasileiro, com o título de brasileiro por causa da revalidação, ele foi convidado para ir para Ipira. Ipira é do lado de Piratuba, bem do ladinho, tem uma ponte que separa as duas cidades. Nessa cidade de Ipira, ele trabalhou junto com o Dr. Correia, que era o proprietário do hospital. Naquela época, o Dr. Correia, ele construiu um hospital próprio, e o meu pai foi convidado pelo Sr. Willy Bart, que era o chefe da colonizadora Rio Paraná, que é a Maripá, madeireira Rio Paraná, para vir aqui para o oeste do Paraná e conhecer a nova colonização que está sendo desenvolvida aqui no oeste do Paraná. Nessa vinda para cá, o Willy Bart ofereceu ao meu pai que ele forneceria toda a madeira e forneceria a mão de obra para a construção de um hospital específico como o hospital no oeste do Paraná. Então, o Hospital Filadélfia é o primeiro hospital construído exatamente para ser hospital. Os outros locais chamavam-se Casa de Saúde. O primeiro a ser chamado de hospital é o Hospital Filadélfia, porque Casa de Saúde eram casas adaptadas para o hospital. E o Hospital Filadélfia não, foi especificamente para isso. Isso. Tendo vindo para cá, na realidade, quando nós viemos para cá, tinha aproximadamente 5 a 10 casas, não tinha muito mais do que isso. E era totalmente início de colonização. Mas tinha uma característica muito interessante na colonização dessa madeireira Rio Paraná, que era a seguinte: se um agricultor do Rio Grande do Sul, da região lá de Santa Rosa, da região de Novo Horizonte, Horizontina, aquela região ali foi principalmente o pessoal que veio para cá, veio de lá. E eles vieram, alemães, polacos, italianos e assim por diante. E uma das grandes tacadas dessa colonizadora foi dizer assim: quando o cara vinha escolher uma terra, o cara dizia, sua terra está ali. Só que quando o cara vinha com a família, não é aqui, é lá. Mas o que era esse lá? Era, na realidade, se perguntar para essa pessoa qual a descendência dele. Se era italiano, botava num grupo de italianos, onde mais italiano estava radicado. Se era polaco, coloca lá nos polacos. Se era alemão, lá nos alemão. Por quê? Para facilitar a adaptação. Para facilitar a adaptação e o apoio um ao outro. Então, se falava a mesma língua, se comungava a mesma religião, se tinha mesmas aspirações políticas, e um podia ajudar o outro e se levantar. Então, não havia nem brigas por etnias aqui, porque esses grupos se mantinham separados, ou relativamente separados. Depois, com o tempo, começou a se misturar. O hospital aqui, no caso, o meu pai era conhecido como médico alemão. E não era. Meu pai era brasileiro. Mas todo mundo aceitava, porque ele falava muito bem o alemão, a minha mãe falava alemão, a família inteira falava alemão, e nós nunca negamos o atendimento. Eu nunca vi meu pai negando qualquer atendimento para qualquer pessoa. Branco, preto, índio, que viesse, bugre, ele era bem recebido e era bem tratado. A construção do hospital, ela começou, na realidade, são 4 etapas, o Hospital Filadélfia. A etapa do meio, que foi toda ela em madeira, ela foi construída no estilo de estrutura, primeira estrutura toda ela com caibros e depois preenchida com madeira. Hoje, na atualidade, ela já tem todas as paredes em alvenaria, mas a parte interna continua sendo de madeira. Isso. A segunda etapa que foi construída, aliás, naquela época, o que chamava a atenção é que você não tinha esses problemas de infecção hospitalar. A pessoa vinha de bota suja, a roupa não era das mais lavadas, porque tudo aqui era sujo, tudo aqui tinha pó, tudo era terra. E se você olhasse dentro do centro cirúrgico, por exemplo, o centro cirúrgico tinha piso, o chão era de madeira. Se você olhasse as paredes, era madeira. Se você olhasse o teto, era madeira também. Mas não tinha infecção hospitalar. Por quê? Primeiro porque o pessoal era muito mais resistente à infecção. Não havia esses micróbios que existem hoje. Naquela época eram coisas pequenas, você praticamente curava tudo com penicilina. E uma das coisas que me chamava a atenção é que os cuidados com o equipamento hospitalar eram bons, eram bem feitos e as esterilizações eram muito boas. Mas a agulha não era descartável, a agulha era afiada em cima de uma pedra de rebolo para poder utilizá-la de novo. As ampolas de injeção eram de vidro, também era fervido. A anestesia era com éter,
não era com injeção. Tá? Então, naquele tempo se fazia os procedimentos um pouquinho melhor que os procedimentos feitos durante a guerra. Equipamento descartável, né? Não existia, porque não existia plástico. O plástico só apareceu em 1959, 1960 aqui. Eu me lembro que eu recebi eram 3 colherinhas de medida para uma cozinheira com uma argolinha de plástico. Então as colherinhas eram de plástico e a argolinha também. E foi o primeiro plástico que eu vi aqui no Oeste do Paraná. Bom, veja bem, Aline, na realidade, se você olhar o desenvolvimento geopolítico aqui da região, você vai encontrar a seguinte situação. Foz do Iguaçu era considerado como o município que englobava toda essa região, inclusive desde a parte de Assis Chateaubriand, Guaíra, Marechal Cândido Rondon, Santa Helena, até então toda Toledo, inclusive, como fazendo parte do município de Foz do Iguaçu. Tudo girava em torno de Foz. Foz do Iguaçu. Aí se criou o município de Cascavel. E o município de Cascavel tinha como área de abrangência Toledo, Rondon, Guaíra e assim por diante. Depois se desenvolveu o município de Toledo, onde Rondon era subdistrito de Toledo. E aí depois veio o Marechal Cândido Rondon. Quer dizer, naquela época, General Rondon. Ele não tinha subido de posto ainda. Quando o Rondon, o General Rondon, começou a cidade, na realidade o hospital ele era uma referência na região inteira. Porque era um médico alemão, o pessoal que veio para cá, muitos deles eram alemães, havia uma confiabilidade muito grande em relação a médicos, nós tínhamos outros médicos também, mas havia uma migração de pessoas, ou pelo menos a pessoa doente vinha para o Hospital Marechal Rondon, que era o que tinha melhores condições de infraestrutura. Como eu falei, ele chamava-se Hospital Filadélfia, Hospital de Maternidade Filadélfia, e não Casa de Saúde Filadélfia. Por ser Hospital Filadélfia, ele tinha um bom conceito. A cidade, na realidade, nós construímos, meu pai construiu o hospital na parte mais baixa da cidade, uma das mais baixas da cidade, e a cidade foi desenvolvendo para cima. Mas ela toda já estava dividida. Ela tem um mapa. Toda estruturada já. Está toda estruturada, ou seja, as avenidas principais com 2 pistas, as ruas secundárias com uma pista só, de ida e volta, com quadras de 100 metros de lado. Então, se você olhar todos os terrenos da área central de Rondon, é uma quadra com 10 mil metros quadrados. Aí tem as avenidas, ou as ruas, mas a quadra ela tem 10 mil metros quadrados. Até chama a atenção que os terrenos têm 20 por 40, são 3 terrenos, não, são 5 terrenos, 20 por 40 de um lado, 5 terrenos 20 por 40 do outro lado, e aqui no meio tem 2 terrenos de 20 por 50. Então os terrenos ou tem 800 metros quadrados ou tem 1000 metros quadrados. Então todo ele foi dividido. Eu me lembro que como era bem no começo, todas as ruas aqui foram abertas à base de patrola. Então nós saímos lá de baixo do Hospital Filadélfia, não tinha ainda condições de habitação, e nós subíamos a pé até a avenida e até o encontro da Avenida Maripá com a Rio Grande do Sul. E ficávamos dormindo num posto de gasolina que tinha lá, que era do seu Edwino von Borson. Tá, então esse foi o começo de Marechal Rondon. Dali foi desenvolvendo, veio tecnologia, que a primeira tecnologia que veio para cá diferente foi o cinema do seu Brito, que na realidade construiu uma instalação específica para um cinema. Também não existia. O cinema antigamente era mambembe, pegava o projetor, os filmes, um geradorzinho e ia até um determinado lugar e projetava. Ele não, ele fez o primeiro cinema dentro de Marechal Rondon, ou General Rondon. Para isso ele usava um geradorzinho, que era um geradorzinho pequeno da Branco, sei lá, da Branco, um motor 2 tempos, motorzinho pequeno e um gerador pequeno. Tanto que se você olhar depois nessas fotos que eu vou te passar, que são da casa, a parte primeira da casa de moradia nossa, os fios, a instalação elétrica, ela é externa, ela é por fora. Os fios aparecem todos? Eles aparecem todos na parede, porque a casa não foi projetada com fio. Ela não estava projetada com instalação elétrica, não tinha. Não existia luz, não existia gerador naquela época. Aí depois foi criado o primeiro centro, o primeiro gerador para alimentar de eletricidade a cidade inteira. Mas esse gerador funcionava das 8 da manhã até as 8 horas da noite, 10 horas da noite.
Aí dava 3 piscadinhas e 15 minutos depois apagava e acabou a luz. Aí o meu pai comprou um gerador para colocar no hospital. Então, o nosso hospital era um dos poucos lugares que tinha luz própria dentro de Marechal Rondon. O que chamou a atenção, que é aquele negócio que eu falei das etnias que se juntavam, que Marechal Rondon não tinha instalação elétrica, não tinha gerador próprio, a não ser esse gerador com motor diesel. Resolveram se juntar e resolveram construir uma usina hidrelétrica em sistema de mutirão. Todas essas etnias que estavam aqui, né? Todos esses grupos que estavam aqui. É que aqui, no caso de Rondon, eram alemães. Eram mais alemães. Os italianos já eram em Palutina, os italianos eram em Guaíra, os polacos eram em Vila Margarida. Então aqui mesmo, aqui e Quatro Pontos eram alemães. Esses se juntaram para fazer uma usina em Sarandi, que era a terra de italiano. Mas se juntaram para fazer em Sarandi. E construíram uma usina e no trabalho de mutirão, todo mundo ajudando, fizeram a instalação elétrica de lá até Marechal Rondon. Então Marechal Rondon tinha gerador, tinha uma usina hidrelétrica antes do que Toledo, e isso sempre foi a concorrência, Marechal Rondon contra Toledo. O mais interessante é que a força política de Marechal Rondon, que chama a atenção, sempre foi maior do que Toledo. Vou te dar um exemplo. A Copel, ela apareceu em 1970, mais ou menos, e a primeira base de distribuição de energia era Cascavel. Tá? Então eles vinham gerando energia, mas trazendo energia de alta tensão até Cascavel. Mas de Cascavel para cá, primeiro veio a energia para Marechal Rondon e depois para Toledo. Mas Toledo está antes de Rondon. Mas foi força política dos nossos deputados que conseguiram fazer a Copel primeiro, fazer a instalação para cá. Aí Toledo, em represária, como foi desmembrado Rondon de Toledo, eles consideraram como a fronteira do município de Toledo em relação a Rondon o Rio Guaçu. O Rio Guaçu. Mas como a usina de Sarandi foi construída do lado de lá, na margem do lado de lá, que era Toledo se deu o direito de encampar a usina que era de Marechal Rondon. Deu briga? Não, não deu, porque simplesmente a Copel fez a instalação direto em lugar de Toledo, instalou primeiro em Marechal Rondon. Aí não deu briga. Isso. Outra coisa que chamou a atenção foi o seguinte, juntou-se a comunidade para melhorar o sistema de comunicação aqui. E se resolveu instalar 12 telefones. Mas naquele tempo o telefone era de manivela. Tá? Então, esses 12 telefones foram instalados em várias casas de famílias de Rondon. E aí era assim, uma volta chamava a fulano de tal, 2 voltas, fulano de tal, 3 voltas, fulano de tal. O hospital era 5 voltas. Quando tocava 5 voltas, todo mundo corria para pegar o telefone para saber o que tinha acontecido no hospital. Porque alguém estava ligando para o hospital. Era a forma de fofoca que se usava. Esse telefone até hoje está lá comigo. Mas aí se desenvolveu a parte de telefonia, que aí foi a Telepar, que veio para cá, conseguiu desenvolver a parte de telefonia, e Marechal Rondon, na realidade, sempre foi um mini polo. Tanto que o município hoje de Quatro Pontes, de Sarandi é município, o município de Pato Bragado, município de Entre Rios, município de Mercedes, município de Santa Rosa, usam como base de atendimento Marechal Rondon, não Toledo e nem Cascavel. Então depois, se não resolve aqui, eles vão para frente. Na realidade, o hospital, voltando ao Hospital Filadélfia, o desenvolvimento do Hospital Filadélfia foi 4 etapas. Primeira etapa é essa central, que eu falei ali, que é toda em madeira. Segunda etapa é do lado direito, uma área administrativa e também de acomodação de pacientes. Depois foi feita a outra parte, que era a parte de cozinha, lavanderia e o local de hospedagem do pessoal de serviço do hospital. E, por fim, foi feita uma ala na parte traseira, muito grande, 6 mil metros quadrados, que seria o maior hospital do oeste do Paraná. O problema é que quando começou a se fazer essa construção, começou o êxodo rural do pessoal indo para o Mato Grosso. E daqui a um pouco não tinha mais população aqui para ocupar todas essas instalações do jeito que foram feitas. O hospital estava de primeiríssima qualidade, mas não teve como manter. O que foi que aconteceu? Nós terminamos negociando com o Dr. Ailson Confúcio Lima, que era o proprietário do Hospital Marechal Rondon, e compramos dele o Hospital Marechal Rondon. Num contrato, pasme, um contrato de 1,5 folha.
Esse contrato foi de 1,5 folha, com prazo de pagamento de 20 anos. Nesse meio tempo, nós passamos pelo plano Sarney, pelo plano Bresser, pelo plano Cruzeiro, Cruzado Novo, sei lá, até o Real. E toda vez que mudava o plano, nós chamávamos o doutor Ailson Confúcio Lima, que era o doutor Confúcio, e disse, bom, o que é bom para você, o que é bom para nós? Fazia um novo acordo. Fazia um novo acordo, e é sempre verbal, não era por escrito. Valia aquele contrato antigo, o primeiro. Esse foi cumprido até o final. Até hoje nós somos amigos do Ailson Confúcio Lima. Aí nós compramos esse hospital, terminamos comprando outro também, que hoje é o pronto-socorro, aqui é o 24 horas, né? Compramos esse, que era infantil, mas esse não conseguimos operacionalizar ele, foi vendido para a prefeitura. Aqui o Hospital Rondon ficou como clínica geral e o Hospital Filadélfia nós transformamos em psiquiátrico. Veja bem, Aline, na realidade o Hospital Filadélfia ele era hospital de clínica geral. Quando nós compramos o hospital aqui, nós transferimos todos os equipamentos do Hospital Filadélfia para o Hospital Marechal Rondon. O que ficou lá no Filadélfia, na realidade, porque eram acomodações de camas, cozinha, lavanderia, assim por aí, que continuam sendo aproveitados pelo Hospital Marechal Rondon, que aqui não tem. Então, aqui tem uma cozinha, mas não tem lavanderia. A lavanderia, padaria, é feito lá no Hospital Rondon, no Hospital Filadélfia. E a demanda do hospital, ela é uma demanda bastante alta dos psicóticos. Hoje você tem uma demanda razoável por causa do drogadito, por causa de drogas. Mas antigamente se tinha por problemas mentais. E esse pessoal, por problemas mentais, começou a gerar um problema que o pessoal vinha e descarregava o paciente, o parente, e largava aí e ia embora. E nós começamos a ter problema de uma demanda reprimida, quer dizer, pacientes internados que nós não tínhamos como dar alta, ou que não estava nem previsto que tivesse alta. O hospital, na realidade, ele funcionava sempre baseado no SUS. Só que o SUS, desde 1994, não aumenta a sua tabela. É a mesma? É a mesma. Desde essa época. E chegou a um ponto que ficou insustentável, tanto que há mais ou menos uns 3 anos atrás nós falamos para o governo, nós vamos fechar o hospital. Porque o Hospital Rondon está tirando o dinheiro do seu caixa para sustentar o Hospital Filadélfia, porque não tem cabimento. Nós não somos uma entidade filantrópica, nós somos beneficente filantrópica, nós somos uma entidade comercial. Mas põe isso na cabeça desses caras. Então o que terminou acontecendo? Hoje, por exemplo, se você for lá, nós só aceitamos que entre um parente seu, um familiar seu, se vier encaminhado por uma prefeitura. A prefeitura encaminha e quando tiver alta nós chamamos a prefeitura que vai buscar o cara e levar ele de volta para a família. Que se vire para devolver. Porque é muito fácil, o cara descarrega e cai fora e deixa o pepino. Então, se um indivíduo levar alguém lá, o hospital não aceita? Não aceita, ele tem que obrigatoriamente passar por uma triagem. Hoje, inclusive, mais. Ele tem que passar pela central de leitos. Se não passar pela central de leitos, também não é aceito. E isso mantém o hospital vivo hoje? Hoje tem condições de se manter isso? Não, o hospital, para você ter uma ideia, houve uma alteração de valor em 1998, me parece, em 2004, alguma coisa assim, que representou um aumento na tabela que o governo nunca pagou. Tá, chegou um ponto, esses tempos, 3 anos atrás, chegou um ponto que nós falamos para o governo, vai fechar. Porque o São Marcos de Cascavel fechou, de Umarama fechou, de Foz do Iguaçu fechou. Hoje nós atendemos da região inteira. Então, imagina, de Pato Branco vem gente para cá, de Palmas vem gente para cá, de Clevelândia, isso é lá no sudoeste. No sudoeste. São 400 quilômetros daqui que vem a se atender no Hospital Filadélfia. Mas do jeito como está indo, se permanecer o que está aí, nós vamos fechar o hospital, não tem o que fazer. Porque ele não se mantém. Não, ele não paga nenhum custo. E o pior é que, se o governo atrasa um pagamento, é a coisa mais natural do mundo. Se nós atrasamos o pagamento do encargo e não apresentar a negativa, que está pago, ele não paga. Ele se dá o direito de não pagar porque nós não pagamos, mas ele não paga. Então, para nós, o Hospital Filadélfia hoje, o ideal é 2 mulheres limpando o hospital e fecha aquele troço lá. Então, é o que provavelmente vai terminar acontecendo na forma como o governo está agindo por causa do SUS, que paga essa mixaria que estão pretendendo que ele atenda. O Hospital Rondon atendia o SUS também.
Chegou um ponto que nós simplesmente disse, não atende mais o SUS. Ah, mas isso é inumano. Mas espera um pouco. Nós somos comercial, não somos entidade filantrópica. O Hospital Bom Jesus de Toledo, os caras estão se matando para tentar manter o hospital funcionando, porque o governo quer para pagar o que deveria pagar. Deve até os tubos para eles. E querem que o hospital fique aberto. Sem estrutura. Como diz o meu irmão mais velho, com a fleuma dele, ele diz assim, Matias, se você quiser conhecer todos os promotores que passarem pela vara de justiça aqui, tem um hospital psiquiátrico. Todos eles vêm lá para reclamar. Ninguém vai lá olhar o que é o trabalho que está sendo feito. O que a gente está se dando para tentar ajudar, para tentar atender, para tentar ajudar. Não, ele chega lá. Nós tivemos um caso de briga de dois pacientes dentro do hospital. Um bateu no outro, quebrou o queixo. Nós fomos obrigados a indenizar o cara. Mas ele não estava sendo tratado já? Estava sendo tratado. Sim, mas é possível de acontecer? Mas como é que eu vou colocar um guarda do lado de cada paciente? Não tem condições. Então, mas o cara é um psicótico. Ele está dentro de uma instalação psiquiátrica. Se vai dar uma briga entre os dois, o máximo que eu posso fazer é apartar. Tá, mas eu não posso colocar duas pessoas ali para ficar apartando. Eu não sei aonde vai estourar o rolo. E ali nós fomos obrigados a indenizar o cara porque ele quebrou o queixo. E o cara estava, como é que eu vou dizer, ele brigou, ele entrou na briga, ele se quebrou, ele na realidade apanhou, e nós tivemos que indenizar o cara ainda. Aí isso não é nada. 3 meses depois ele está pedindo para internar de novo. Não tem cabimento. Não tem porquê. Uma das coisas que nos chama a atenção, que me chama muita atenção, é o carinho que a gente eu vou começar a chorar. É o carinho que a gente é tratado dentro de Marechal Rondon. Nós somos tratados, se eu entrar em qualquer casa, qualquer uma, o cara vai me receber de braços abertos. O meu pai, ele era muito extrovertido. Meu pai é extrovertido, minha mãe é bastante fechada. E meu pai gostava de frequentar festas. Então, os casamentos, o Dr. Zabel estava presente em todos. Nós chegamos ao ponto de ir em 2 casamentos no sábado. Um até o meio-dia e outro logo depois do meio-dia. Eu conhecia todos os churrasqueiros que existiam na região, porque quando a gente chegava na festa, a gente ia até lá, o meu pai ia cumprimentar os noivos, nós íamos lá na churrasqueira. Como eram os filhos do Dr. Zabel, o pessoal botava o churrasco no espeto no chão, e ali mesmo ele já ficava, eu não conhecia a noiva. Noivo, ficava direto no churrasco. Isso é uma coisa que nos chamou a atenção quando o Hospital Filadélfia, na época o Hospital Filadélfia estava com muita dificuldade financeira, por causa do SUS, naquele tempo INAMS, em que nós resolvemos fazer um plano de saúde que hoje chama-se Sempre Vida. E a pergunta era a seguinte: se nós oferecemos a uma família, marido, mulher, filho menor que 18, filho menor que 21, que pague um valor por ano, e nós garantimos a ele o atendimento médico hospitalar até o limite do hospital, será que nós vamos ter o apoio da comunidade? Foi chamada uma equipe de venda de plano de saúde e os caras venderam 4.000 contratos. De uma vez só, assim em 3 meses, em 2 meses, foi vendido 4.000 contratos. Onde o cara pagava, vamos dizer, valores de hoje, alguma coisa de R$2.000 por contrato. Então entrou alguma coisa de 8 milhões de reais no hospital num prazo de 2 meses. Com os planos de saúde. Com os planos de saúde, que funciona até hoje fazem 35 anos. Então, o respeito da população em relação à família é o melhor possível. O meu pai era chamado de Fati. Fati? Fati, isso em alemão é Vater. Vater seria pai. Isso. A mãe também era Mutti, que é a mãe, ou Dona Ingro. Doutora Ingro. E o mais gozado é que meu pai era médico formado, tudo bonitinho. Minha mãe não, ela era psicóloga. Filósofa. Mas todo mundo chamava de doutora Zabel, doutora Ingro, que era o nome da minha mãe. E ela algumas vezes recepcionava no hospital o paciente e sabia que se eu fizesse uma análise, não era coisa grave, botava o cara numa cama, um bom banho, e no outro dia de manhã que meu pai atendia esse paciente. Mas sempre, todo lugar que nós chegamos, nós fomos sempre recebidos de braços abertos. Eu nunca tive nenhum lugar que eu chegasse, batesse numa porta que a pessoa não me convidasse para entrar e fosse recebido com destaque. Qual a lembrança que você guarda dos seus pais, né? Boa, muito boa. Tratamento alemão.
Tratamento alemão é o quê? É um tratamento, não é esse do brasileiro, de beijinho, de abraço, não sei lá. Mas, se precisava contar, você podia contar com certeza que ela estava junto. Ele ou ela, tanto o pai como a mãe. A mãe era mais viajante. Meu pai não era muito de viajar, preferia ficar mais em Rondon. Mas se você chegasse para minha mãe hoje e dissesse, mãe, vamos para Foz do Iguaçu, ela só perguntava que hora que nós saímos. Era o que ela perguntava. Você falou da população, como é que ela nos trata. Eu fiquei fora, eu voltei para cá fazem 12 anos, 12, 14 anos. Então eu andava, sempre trabalhava fora, mas voltava. Mas realmente que eu vim, me radiquei aqui fazem 12 anos. E eu tive um problema sério aqui, que eu ia, por exemplo, eu fui num senhor chamado Mosquito. O cara ele trabalha com eletricidade de carro, eletricista de carro. E eu precisava de uma lâmpada, porque eu dava assistência técnica para os raios-x, equipamentos eletrônicos do hospital. E eu fui procurar aquela lâmpada, e ele me arranjou a lâmpada, ele tinha. Eu disse, Mosquito, quanto é que te paga? Não, você não me deve nada. Mas como que não devo nada? Eu estou levando uma lâmpada, eu quero pagar. Não, vocês me trataram o meu filho tão bem que eu não tenho como te cobrar. Aí aconteceu lá com outro chaveiro, eu fui fazer uma cópia de chave, o cara não aceitou. Eu queria pagar, ele não aceitou. Não, isso aqui é uma cortesia minha. Ô, neguinho, não tem por que você trabalha ganha a sua vida com isso. Não, eu faço questão de te dar, eu não tive como pagar. Então esse é o trato que a gente tem aqui. A família é muito bem respeitada e... Eu tinha um irmão prefeito, né? O Dieter. O Dieter foi prefeito, isso. O Dr. Ipe tentou ser vereador e a população deixou bem claro que não queria que ele fosse vereador, continuasse médico. Preferiu ele no hospital. Isso. Hospital Filadélfia em hospital psiquiátrico? Em parte da necessidade, porque ele estava vazio, era enorme, tinha lugar para 240 pacientes e não tinha ninguém internado. Mas tinha demanda de doentes mentais nesse período já? A psiquiatria sempre teve o doente mental, ele também se beneficiou muito da evolução da medicina e da evolução dos fármacos, dos medicamentos específicos para uma maioria das patologias. Mas quando o Hospital Filadélfia foi transformado, inicialmente nós trabalhávamos com um andar como hospital psiquiátrico e o restante como hospital geral. Era um negócio, até funcionou, era difícil, mas funcionou. Aí depois, quando nós compramos o Hospital Rondon, nós separamos, um era psiquiátrico e outro geral. E o que havia na época é que o doente mental, por falta de recursos farmacológicos, falta de medicamentos mais efetivos e mais específicos, ele tinha mais dificuldade de convívio social. Hoje, um esquizofrênico consegue conviver na sociedade se ele tomar regularmente os medicamentos antipsicóticos que existem hoje. Na época não existia. Então, havia uma necessidade maior e principalmente uma deterioração maior do paciente na medida em que ele se tornava incapaz de conviver na sociedade e a sociedade despreparada para recebê-lo. Então havia uma demanda muito grande. Nós chegamos a ter um público-alvo entre o sul do Mato Grosso, o norte de Santa Catarina e praticamente metade do Paraná, de 5 milhões de pessoas, né? E aí nós recebíamos pacientes de São Miguel do Oeste, de Concórdia, até o norte do Rio Grande do Sul, eventualmente os pacientes psiquiátricos vinham para cá. Do sul do Mato Grosso, todas as cidades tinham um vínculo direto com. Na medida que o SUS, o Sistema Único de Saúde, passou a segmentar mais as unidades
federativas, quer dizer, os estados. Então, hoje, Santa Catarina, um paciente de Santa Catarina não pode mais ser atendido no Paraná pelo SUS. Paciente do sul de São Paulo, que vinha para cá também, não pode mais ser atendido pelo SUS aqui, ele não tem como receber autorização de internamento. Então a clientela diminuiu, mas mesmo assim, até recentemente, quando nós também atendíamos dependentes químicos, né? Nós tínhamos um público-alvo ainda de 3 milhões de habitantes, 2 milhões e 700 mil habitantes, que era uma demanda suficiente. Uma ideia hoje, existe toda uma orientação ideológica tentando mudar o status do paciente doente mental. E a principal linha de raciocínio disso é fazer os hospitais gerais terem leitos psiquiátricos. Só que você não encontra nenhum hospital geral com leitos psiquiátricos, como nós tínhamos aqui. Porque se você não separar muito bem separado o paciente psiquiátrico do paciente geral, você acaba criando riscos para o paciente esquizofrênico, o paciente que não tem noção do que está fazendo, o paciente que se torna violento, o paciente que se torna inconveniente. Então, na época, nós tivemos alguma dificuldade até as pessoas perceberem que o andar do meio e o andar de cima era o hospital geral. O andar de baixo era o hospital psiquiátrico. E não havia uma mistura dos dois na circulação nem nada, a gente administrava bem isso. Mas sempre esse preconceito sempre existiu, apesar de hoje quererem desmistificá-lo, ele ainda existe. Ele ainda existe. Ninguém vai internar mulher com um filho recém-nascido do lado de um paciente esquizofrênico que pode se tornar violento ou pode ter um surto de paranoia de uma hora para outra. A partir de 2000, 2001, surgiu aquelas leis antipsiquiatria, deshospitalização, surgimento dos reforma CAPs. Psiquiátrica. Isso a gente sempre tem que avaliar isso saindo do contexto. Você só consegue analisar conflitos se você não é parte do conflito, não? E a reforma psiquiátrica, ela tem origem em evidentes, claros e criminosos abusos que aconteceram com a formação de depósito de louco, hospícios absolutamente indefensáveis, mais do que isso, criminosamente ineficientes no sentido de dar atenção e tratamento. Esses pacientes eram largados ali pior do que hoje nas penitenciárias, como bichos e sem ter culpa. Então, esses excessos cometidos, por exemplo, em que na Bahia um grupo hospitalar tinha internado mais do que 2.200 pacientes, recebendo por eles por dia, todo dia, sem interesse nenhum em que o paciente saísse dali, porque deixaria de receber quando... Minas Gerais também, né? Então, Minas Gerais também. Minas Gerais, Alagoas, existem vários lugares onde aconteciam esses abusos no sentido do Juqueri, em São Paulo, tá? Aconteciam esses abusos na atenção ao paciente psiquiátrico. Então, isso acabou criando uma reação exagerada no sentido contrário, em que se pretende que os hospitais psiquiátricos sejam desnecessários. Eu acho que nem uma coisa nem outra. E eu cito 2 exemplos que são, sim, paradigmas para isso. Na virada do século passado, se você tivesse lepra, tivesse uma manchinha branca na pele, que não tivesse dor, ou tivesse um nervo meio inchado,
ou tivesse o lobo da orelha meio inchado, se tivesse lepra, você era confinada por ordem legal. O juiz mandava recolher você para um leprosário. Chamava leprosário. E ali você ia literalmente se desfazendo pela doença na companhia de outras pessoas que tinham a mesma coisa. Como hoje você já conhece um pouco mais da doença e tem medicamentos que controlam tanto a transmissão como a disseminação, mais do que a transmissão, porque a transmissão da lepra é complicada, é uma situação diferente. Então você controla mais a disseminação e você medica, se o cara adere ao tratamento, hoje ele convive socialmente, você nem sabe que ele é leproso. Tá? A mesma coisa aconteceu com tuberculose. Enquanto a tuberculose não tinha recursos terapêuticos adequados e esquemas terapêuticos sabidamente competentes, quem tinha tuberculose tinha que ser isolado da sociedade para não espalhar. Uma vez eu vi a minha empregada estava alimentando a minha filha mais velha, Ana Carolina, e ela pegava da sopa que estava quente e assoprava a sopa para esfriar. E minha tia entrou em parafuso quando viu aquilo, porque aquilo era a forma de você, na época em que ela era criança, transmitir tuberculose. Né? Então ela não entendia que aquilo hoje é possível e na época não podia. E aí, assim como lepra, tuberculose já foram uma vez doenças que tiveram que ser, cujos doentes tiveram que ser confinados para proteger a sociedade, houve uma época em que só o único recurso que existia para proteger a sociedade do paciente psiquiátrico e o paciente psiquiátrico da sociedade era hospitalizá-lo. Mas essa hospitalização criou abusos indefensáveis que acabaram criando uma reação muito grande. Você vê, tem um filme aí, O Bicho de Sete Cabeças, uma coisa assim. Isso não é a rotina do hospital psiquiátrico decente, de um bom hospital psiquiátrico. Mas já aconteceu em outros lugares, em hospitais, em que os pacientes foram abandonados praticamente à própria sorte. Tá? Então, a lei da reforma psiquiátrica é uma reação, a meu ver, exagerada, pela deshospitalização de pacientes como consequência dos abusos cometidos na corrente histórica 100 anos, 50 anos atrás, não é muito tempo, né? E isso deve se consolidar agora dentro de um meio termo, nos próximos 10, 20 anos, porque essa deshospitalização já foi tentada em vários outros lugares com resultados catastróficos. Então, o senhor acha que essa ideia da deshospitalização, dos CAPs, né, eles não funcionam, ou eles não vão funcionar no formato em que ele está sendo instalado? Eles vão ser parte do sistema, tá? Mas você sempre vai precisar proteger o paciente e proteger a sociedade do paciente. Você tem duas coisas, proteger o paciente da sociedade e a sociedade do paciente. Logo quando começou esse negócio de hospital geral, com leitos psiquiátricos, um hospital de Guaraniaçu abriu uma ala de pacientes psiquiátricos. E um paciente esquizofrênico, que era nosso paciente mesmo, ele num surto, ele entrou numa sala de cirurgia, durante a sala de cirurgia quebrou tudo, dentro da sala, o paciente aberto. Quando uma época nós paramos o atendimento aqui, um paciente nosso foi internado no Hospital Bom Jesus, e num surto de paranoia, ele pulou do 3º andar, acabou morrendo. Então, você tem que ver isso aí, saindo do contexto e vendo que isso vai se consolidar num meio termo, em que o hospital psiquiátrico
não vai mais ser o que foi, nem o que é hoje, mas vai ter o seu lugar. E este tratamento vai ser complementado por outras formas, por outras abordagens ao paciente psiquiátrico, que são os centros de atenção psicossocial, são os centros de atenção psicossocial específicos para álcool e drogas e essas coisas. Mas o paciente que é, por exemplo, drogadito, ele já é drogadito porque ele não tem a força necessária para controlar a própria vida. Então ele também não vai ser um paciente efetivo de um CAPS se ele não passar primeiro por uma desintoxicação e por uma reorganização da vida dele. Depois disso, o senhor acredita que ele consegue conviver? Ele vai ter recaídas, mas ele consegue. Consegue conviver. O pessoal está subestimando a capacidade destrutiva de algumas drogas que agora tomou conta. A epidemia no momento é o crack. O crack é tão terrível, tão fatal, tão desestruturante, desorganizador, que a gente já está achando maconha um negócio bom. A história desse filme Bicho de Sete Cabeças é a história real, né? De um rapaz que foi internado porque estava fumando maconha. Veja, deixa eu falar de maconha. Se você me mostrar vários tufos de coisa verde, pedir para eu dizer qual é a maconha, eu não sei. Eu já vi na mão de gente, já fui fazer laudo de cadavérico com o cara com o bolso cheio de maconha, etc. Mas eu não sei. O que eu sei é que a maconha não é muito diferente do cigarro. Nós temos as drogas que são psicoativas e que são legais na sociedade. A nicotina é poderosíssima, tá? O álcool é tão deletério quanto a cocaína no alcoolista. E o alcoolista mata dirigindo o carro, ele bate na mulher em casa, ele num surto ele pode matar uma criança, que nem em Ribeirão Preto, etc. Então, a maconha é dos males talvez o menor, mas assim como o cigarro aparentemente não tem mal nenhum e destrói uma vida, a maconha vai destruir também. A diferença é que o cigarro acaba destruindo o seu pulmão, seus vasos cardíacos, seus vasos, suas artérias, etc. O cigarro. A maconha vai destruir sua capacidade cognitiva, sua inteligência, se você usar demais. Se você usar um pouquinho, não vai fazer diferença, né? Mas você não consegue ficar só nisso, né? Daqui a pouco você está usando bastante. Então eu acho que a maconha não é diferente do cigarro. Ela faz tanto, talvez faça menos mal por ser menos disseminado do que o cigarro. Hoje 18% dos brasileiros fumam. Né? E não são 18% dos brasileiros que fumam maconha. Tá? Então, mas acontece que também ele é a porta de entrada. Quem precisa da maconha, ele precisa do estupefaciente, que a gente chama, da medicação psicoativa, tá? Essa pessoa, ela na verdade tem uma fragilidade, ela é uma pessoa de personalidade frágil, e ela vai procurar recompensas fortes em outras coisas. Daí ela começa maconha, álcool, cocaína, e o dia que ela fumar o crack, uma pedra de crack, e sentir o toing, que eles chamam, aí ele está lá, porque ele já tem a necessidade disso. E a necessidade disso, ele acaba, ele não fica no primeiro degrau, ele vai um baseadinho de vez em quando, não ia fazer mal nenhum. Na verdade, nós viemos bem pequenos, né? Eu vim com 3 ou 4 meses, 3 meses, e meu irmão tinha quase 3 anos, e óbvio, nós não temos a mínima noção do que aconteceu. Mas o pai, que é gaúcho, nascido em Estrela, ele acabou indo com o pai dele para a Alemanha. Lá ele conheceu a minha mãe, em Berlim,
durante a faculdade, casaram. Meu pai, inclusive, serviu o exército durante a guerra com Rommel na África. E no pós-guerra eles resolveram vir para o Brasil, na verdade. Meu pai voltar e minha mãe vir para o Brasil. Estivemos no Rio Grande do Sul, depois em Santa Catarina, Piratuba, interior. E de lá nós viemos para Marechal Rondon em 1953, quando então meu pai fundou o pequeno hospital que ele deu o nome de Filadélfia, que era, na verdade, uma homenagem a uma linha, aqui nós chamamos de linha, né? De uma comunidade que se chamava Filadélfia. Então ele, em agradecimento pela fidelidade deles a ele como médico, e Filadélfia tem um significado especial que quer dizer amor ao próximo. Mas, acreditando num possível desenvolvimento, meu pai acabou aceitando o convite da colonizadora, a colonizadora Maripá, que foi a responsável pela colonização daqui, e eles inclusive se propuseram a auxiliar o meu pai na construção do hospital, porque a saúde também já naquela época era algo muito importante, e para você trazer mais gente para cá, você deveria oferecer pelo menos condições vamos dizer assim, razoáveis para que se resolvessem transferir do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, de onde vieram, que a maioria é de origem do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para que eles viessem para cá. Então a colonizadora resolveu oferecer. Toledo já tinha, Cascavel já tinha, tudo cidades pequenas, sem muita estrutura, infraestrutura, e Marechal Rondon não tinha nem luz ainda. Era tudo na base da querosene, geladeira, sem luz, mas já com a promessa de que logo instalariam, como realmente acabou acontecendo, quando se instalou um gerador movido a diesel na cidade, e das 3 horas até as 8 horas da noite, e daí então nós tínhamos luz. Aí dava 3 piscadinhas e apagava, aí era no lampião, na vela, cada um por si. O Hospital Filadélfia ele foi construído como um hospital de clínica geral e maternidade. Bom, clínica geral já envolve a história da maternidade, porque naquela época o médico ele era um generalista. Por que generalista? Porque hoje é tudo especialidade. Cardio, traumatologia, ortopedia, ginecologia, pediatria, enfim, hoje é tudo especialidade. Naquela época os médicos tinham que fazer tudo. Não tinha, vou mandar para... Não tinha escolha. Veio, e depois vieram outros médicos, Héctor e meu irmão, veio um senhor que tinha caído uma árvore em cima dele, não tinha o que fazer, tem que arrumar. E aí foram consertando osso, consertando cabeça, consertando tudo que estava estragado, abre, arruma, conserta. Se vivo, ótimo, se falecido, enterra-se. Infelizmente, na época era assim, mas era o que podia se oferecer. E o Hospital Filadélfia, realmente, ele começou como clínica geral. Havia uma pujança, havia um desenvolvimento muito forte, e outros médicos, como foi o caso do Dr. Confúcio, o mesmo Dr. Fumagalli, na época não era nem o Dr. Fumagalli, né, o Dr. Hélio Sakuragi e o Dr. Pedro, se bem me lembro, eles também construíram hospitais, e quando nós vimos, Marechal Rondon tinha 3 hospitais grandes, e todos de clínica geral. Em 1977 eu voltei de São Paulo para cá, e em 1980 nós acabamos fazendo uma negociação com o Hospital Rondon, que era do Confúcio, do Luiz Fernando Chiorato, e nós adquirimos esse hospital. Por quê? Porque nós já havíamos iniciado as tratativas para transformar o Hospital Filadélfia num hospital psiquiátrico. Por que essa transformação? Porque havia uma oferta muito grande de leitos de clínica geral, né? Na região toda aqui, né? Na região toda, principalmente na cidade. Quatro Pontes tinha um hospitalzinho, Margarida tinha um pequeno hospital. Então, todos os lugares tinham um médico e um hospital. E nós buscamos, então, na psiquiatria, uma alternativa para a utilização do Filadélfia, que é uma construção de 8.000 metros quadrados, ociosa em boa parte, e nós estávamos a fim de oferecer então uma nova especialidade possível da qual a região era carente. Tinha um hospital em
em Cascavel, é o São Marcos, de psiquiatria, 60 leitos, e tinha um pequeno hospital, um hospital também de clínica geral que foi transformado em psiquiatria em Santa Terezinha de Itajaí. Então, dentro dessa necessidade de buscar alternativas para o Hospital Filadélfia, nós pensamos na psiquiatria pela carência que havia em leitos, como eu disse anteriormente. E aí nós começamos a trabalhar primeiro no governo do estado, junto à Secretaria de Saúde, buscando credenciar leitos para o tão Fundo Rural, enfim, para o governo do estado que também que precisava, e nós conseguimos, acabamos conseguindo, inclusive o credenciamento junto ao governo do estado. Mas o mais difícil era o credenciamento junto ao Ministério da Saúde. E aí, num périplo, nós tínhamos um amigo chamado Clóvis do Espírito Santo em Curitiba. Ele era procurador do estado, uma pessoa muito conhecida, com muitos amigos, e meu pai, eu e o Dr. Clóvis começamos a trabalhar junto com a minha mãe, inclusive Dona Ingrid, grande batalhadora. Nós começamos a buscar a possibilidade do credenciamento junto ao Ministério da Saúde com 60 leitos, onde nós tínhamos por objetivo juntar os dois, a clínica geral com a psiquiatria. Um andar seria psiquiatria, um andar ginecologia e obstetrícia e outro andar clínica médica e cirúrgica. Então, esse nosso amigo Clóvis do Espírito Santo se propôs, e nós fomos a Brasília numa tentativa de falar com o ministro. Tentativa, não tinha marcado, não tinha audiência, não tinha promessa. Nós tínhamos um conhecido, amigo do meu pai, de Lions, que trabalhava no Palácio. Aí meu pai imaginou a possibilidade de conseguir, através dele, eventualmente conseguir falar com o ministro, porque o presidente do INPS na época, que era um paranaense, ele estava muito difícil, ele não queria credenciar e tal. Então, nós fomos até a tentativa do ministro. Chegamos no Palácio do Planalto, fomos falar com o amigo do meu pai, que não deu muita bola e tal. E a gente viu que não ia dar nada. Aí, meu pai lembrou de um certo tio João. Esse tio João é alguém lá do Rio Grande do Sul, que eu vi uma vez na minha vida. Ele falou, vamos lá passar, vamos ver onde é que ele está, vamos passar e cumprimentar ele, pelo menos. Aí chegamos lá, tio João, tal, muito prazer, meu pai também não conhecia. E quando nós já íamos embora, ele perguntou, mas o que vocês vieram fazer aqui? Nós viemos tentar falar com o ministro, mas está muito difícil, a agenda dele está muito cheia e não consegue nada e não sei o quê. Ele falou assim para a secretária, me liga com o ministro. Ele tinha o contato. Não, ele estava ali junto com o presidente da República, né? Me liga com o ministro. Não, pelo amor de Deus, essa interferência fica desagradável. Tá? Não, me liga com o ministro. Casualmente, naquele dia havia uma votação muito importante no Congresso e o ministro estaria ocupado com os deputados e senadores com a agenda cheia. Como havia uma votação importante, toda a agenda foi cancelada. Aí, às 2h da tarde, nós estávamos lá falando com o ministro, através desse auxílio. Aí começou a conversa com o ministro e tal, daí uma moça veio trazer um cafezinho para nós, eu declinei, mas meu pai resolveu pegar o cafezinho e ele estava muito trêmulo, então começou a pular aquela xícarazinha ali, eu levantei, peguei e baixei rapidamente, o ministro estava lá no canto, na mesa, e perguntou, está nervoso, doutor? Eu falei, não, isso aí é 20 anos de trabalho para o INPS. Aí ele pegou o telefone, ligou para o Rio de Janeiro, e nós saímos de lá com o credenciamento. Consegui. Aí, à noite, nós estávamos no hotel, um hotelzinho simples, lá, os três no mesmo quarto, né? Meu pai roncava bastante. Aí eu fiz uma avaliação do dia. Por que deu certo tudo que deu? Aí eu cheguei à seguinte conclusão. Nós éramos em três. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entendeu? Entendi. Tá. Então aquilo foi uma coincidência muito grande. E ali nós começamos então a trabalhar com a área da psiquiatria. E chegamos, dos 60 leitos, nós chegamos a 250 leitos credenciados pelo SUS. Então, nesse meio tempo, deixamos, quando nós adquirimos então o Hospital Rondon, transferimos toda a parte de clínica médica para lá, né? E o Hospital Filadélfia, até por pressão do próprio
INPS, na época que chamava, né? Eles queriam que a gente não fizesse conjunta a psiquiatria com a clínica médica, coisa que hoje o governo quer que aconteça, né? Que junte de novo. Cada hospital geral deveria ter 10 leitos em psiquiatria, mas só na cabeça de alguns, né? Porque é uma situação bastante complicada, quando a pessoa vem em crise muito forte, é muito difícil de trabalhar. E além do que, a equipe de trabalho que você precisa para esse tipo de atendimento, ela é muito diferenciada. E muito grande para botar num hospital geral. Então, quem pode arcar com isso é o governo do Estado e a União, com os valores que eles pagam, porque eles não estão preocupados com a diária. Agora, com uma diária que se recebe hoje na psiquiatria do governo federal, eu quero que esteja da ordem de R$51 por dia. Para dar comida, roupa lavada, medicamento, assistente social, psicólogo, médico. Manter tudo em ordem. Para manter casa e comida e roupa lavada, né? Então, são diárias irrisórias. Agora o governo do Estado tem participado, tem contribuído também num acréscimo nessa diária. Senão, o meu irmão, que é o diretor-geral dos hospitais, nós somos hoje só sócios, né? Mas ele já teria desistido de atender a psiquiatria. Não, mas num esforço maior, estamos ainda funcionando, continuamos atendendo a psiquiatria, e desde 1980, então para cá, ou seja, quantos anos são que nós atendemos a psiquiatria. Nesse meio tempo, o Hospital São Marcos fechou, parou de atender psiquiatria, Santa Terezinha de Itaipu continua, e nós reduzimos de 250 para 160 leitos, que nós atendemos hoje diuturnamente. Então essa é basicamente a história do Filadélfia. Claro que nesse meio tempo tinha um outro hospitalzinho também só de infantil, o Pequeno Príncipe, que nós acabamos comprando também, mas essa compra não era no dinheiro, essa compra era no papo. Na conversa, ou seja, o Hospital Rondon nós compramos pagamento em 20 anos. 20 anos. E o Pequeno Príncipe nós pagamos acho que em 6 ou 7 anos. Que era menor, um valor. Vocês fizeram depois. Esse, o Pequeno Príncipe, nós desfizemos, e aí ficamos, nesse meio tempo, reformamos o Hospital Rondon, ampliamos, colocamos um serviço de diagnóstico por imagem. Quer dizer, em termos de região, Cascavel, Toledo, porque é uma cidade que tem 120 mil habitantes, nós temos 50, né? Em termos de região, os hospitais mais bem equipados e preparados. E no Hospital Filadélfia, nós continuamos com amor ao próximo. O Hospital Filadélfia, ele vai completar de existência uns 60 anos agora. Foi inaugurado em 54, 25 de julho de 1954. 60 anos, 60 né? anos. É muito tempo. É uma vida, foi a vida do meu pai, que acabou falecendo bastante cedo, morreu com 62 anos. E na época a gente sempre falava assim, nossa, mas como tá velho, né? E hoje eu já acho que 62 o cara é novo de tudo, né? É novinho, entende? E então esse realmente é uma vida que foi dedicada. Meu pai foi incansável, era sozinho, né? Quando ele resolvia dar uma viajada tinha que arrumar um colega para ficar no lugar dele. A minha mãe auxiliava na época como anestesista, como tudo que ela podia fazer, ela ajudava, ela fazia. Então foi um trabalho em família no começo. Aí depois sim veio meu irmão, que formou-se médico. Hoje já tem 3 sobrinhos meus, são médicos, casados, são filhos do meu irmão Pedrinho. E tem o meu filho que é médico também, tem o filho do meu irmão do IP, que também é médico, está vindo para cá, vem trabalhar no hospital. A minha sobrinha, filha do IP, que está como diretor no hospital. Então, é familiar, continua sendo familiar, mas é aquela história, né? Sempre tem seus quezinhos a serem discutidos e levantados numa sociedade familiar assim. O hospital, durante todo esse tempo, ele passou por algum período de crise, assim, que correu o risco de fechar ou alguma coisa desse tipo? Nós tivemos várias crises, na verdade, do Filadélfia e do próprio Rondon. E quem nos salvou, por exemplo, em 1977 eu voltei de São Paulo para cá, eu tinha feito administração hospitalar,
E eu trouxe de lá uma ideia que na época no Paraná tinha duas, que são os planos de saúde. Então hoje nós temos o convênio Sempre Vida, que é um resultado de um trabalho vindo de São Paulo, que eu fui conveniado em São Paulo, então sabia o que era. Sabia como funcionava. Sabia como funcionava, mas eu trouxe. Quando apresentei essa possibilidade para os médicos, obviamente eles, espera um pouquinho, vão mexer no meu, né? Vai reduzir o valor da minha consulta, vai isso, vai aquilo. Mas aí vem os argumentos, que isso acaba drenando o paciente para os médicos. Hoje eles têm a nossa equipe de médicos que trabalham no Hospital Rondon, eles têm à disposição deles quase 20 mil vidas. Que buscam só eles. Atende o SUS? Atende, não, assim, o Hospital Rondon atendia. Particular não, o Hospital Rondon atendia SUS, e aí vem dentro daquela história do governo que paga mal, e digo isso de boca cheia, paga muito mal mesmo. E nós paramos de atender SUS. É só os convênios? Agora nós já temos convênio particular. Convênios, particular, basicamente isso. Mas pela estrutura que nós temos, pelo tamanho do hospital, já é bastante. E não tem como, sabe? O SUS, é só observar o que aí, né? O Hospital Santa Catarina, o Hospital Santa Catarina, o hospital. Se você não tem alta complexidade, é muito difícil de você estar com média e baixa complexidade. Essa remuneração é muito pequena. Imagina, paga-se uma consulta R$7, R$10, eu acho que hoje está 10. É nada. A moça que corta o meu cabelo, ela leva 5, 6, 7 minutos e me cobra 20. Ganha mais. E não precisou estudar, né? Ela foi lá, treinou né? Então, um engraxate em Curitiba para engraxar um sapato cobra R$15. Né? Ele dá uma cantadinha ali, bate um pouquinho o paninho em cima para dar brilho, né? E ganha. Quer dizer, a remuneração do SUS, na verdade, é muito ruim. É óbvio que você pensa assim, mas pera um pouquinho, se você atende pelo SUS e recebe R$100 por um procedimento, no particular você quer cobrar 5 mil, também são extremos, né? Então eu acho que deve haver uma razoabilidade nisso. Mas o plano de saúde foi a virada. O plano de saúde foi a nossa virada. Ele veio para equilibrar? Ele trouxe, depois que nós conseguimos, quando nós tínhamos já... É que a gente vendia o plano assim durante a safra. Então o nosso agricultor tal, ele olhava para fora, via que o sol já estava bom e fazia